Olá pessoal, tudo bom com vocês? Deus abençoe a cada um de vocês. Pessoal, olha só, eu estava meditando sobre os gigantes de Gênesis. Vocês sabem que as minhas meditações e quando eu passo algum comentário da Bíblia para vocês é num tom devocional, né? Não é num tom doutrinário, não é num tom teológico, porque vocês sabem muito bem que eu não trago aqui o grego, o original, não que a gente não consiga ter acesso a esse tipo de informação, mas é que eu escolhi fazer do meu canal uma forma de dialogar com vocês de uma forma devocional, né? E então eu estava meditando sobre os gigantes, né? Porque se você perceber em Gênesis capítulo 6, existe uma disputa entre estudiosos e teólogos e mestres acerca de quem são os filhos de Deus que estão ali em Gênesis capítulo 6. E eu quero agora, na sequência de alguns vídeos, apresentar fortes argumentos, né? Não fortes argumentos, mas apresentar alguns argumentos que me fizeram pensar na possibilidade deles ter sido realmente os anjos, né? Os vigilantes. Como o profeta Daniel disse que veio até ele, voando rapidamente, um vigilante, né? Isso dá a noção daqueles anjos que o profeta Enoque, né? Ou que o livro de Enoque, que é considerado como apócrifo, o primeiro livro de Enoque, ele fala dos vigilantes no Monte Hermon, né? Dá até o número, parece que é 200 ou 220, daqueles que se rebeliaram, que fizeram um acordo para se rebeliar. Isso aí a gente vai falar lá na frente. Mas o interessante ali é notar duas coisas. Tá? Hoje é uma introdução. Mas duas coisas é importante a gente notar ali. Primeira coisa, a Bíblia dá claramente a entender que gigantes, não digo que todos, mas que alguns gigantes conseguiram sobreviver ao dilúvio, né? Porque se você notar, se você prestar atenção numa coisa, as criaturas que morreram no dilúvio eram aquelas que tinham fôlego de vida, que respiravam na narina. Por isso que os insetos não morreram no dilúvio, porque não respiram na narina, né? Animais que respiram pela traqueia também sobreviveram ao dilúvio. Por quê? Porque não respiram pela narina, né? Então teve vários outros seres que não morreram com o dilúvio e nem no dilúvio. Por quê? Porque eles não respiram pela narina, e sim pela traqueia, né? Alguém um dia perguntou, mas os peixes não morreram no dilúvio? Claro que não, porque não respiram pela narina, e sim pela traqueia, né? Mas a Bíblia diz ali assim, ó, havia gigantes antes e após o dilúvio. Ou seja, dá a entender que alguns gigantes sobreviveram ao dilúvio, tá? Primeiro ponto. No segundo ponto, alguém vai dizer, Marcos, aqueles filhos de Deus lá de Gênesis eram os descendentes de Sete e não os anjos caídos, né? Que até então não eram caídos, mas não eram os anjos. Por quê? Porque Jesus falou que os anjos não casam e nem se dão em casamento, certo? Foi isso que Jesus falou. Só que ao tomar as filhas dos homens, os filhos de Deus não casaram-se, não criaram uma família, não estabeleceram um lar, não vieram a viver de uma forma para sustentar o lar com a esposa e os filhos. Não. Eles simplesmente, como está escrito, olharam as filhas dos homens, se agradaram de algumas delas e tomaram para si todas aquelas que eles desejaram e pronto, copularam e deu. Eles não se casaram. Então, esses seres de Gênesis capítulo 6 podem ser os anjos, porque eles não contradizem o que Cristo falou. Mesmo tendo copulado com as mulheres, não contradiz o ensino de Cristo. Por quê? Porque eles não se casaram, né? Não se casaram. E na palavra casar, quando Cristo falou, não é um eufemismo para relação sexual. Não, é casamento mesmo, visto que ele estava respondendo a pergunta de alguns
saduceus, que não acreditavam na ressurreição, sobre uma mulher ter passado pelas mãos de 7 irmãos. Qual, pois, desses 7 ela pertenceria na ressurreição? Ou seja, ela seria esposa de quem? Né? Então, esse vídeo é a introdução, tá? Dos filhos de Deus, escrito em Gênesis, capítulo 6. Terceiro ponto introdutório é que na Bíblia raramente você encontra alguém sendo chamado de filho de Deus. Filho de Deus, essa designação para o ser humano é raro na Bíblia. Deus chama Israel de seu filho. Sim, está em Isaías, que diz que Deus chama Israel de seu filho. Né? Há muita pouca referência de Deus se dirigindo aos seres humanos e chamando eles de filhos. Né? A genealogia de Lucas chama Adão de filho de Deus. Né? Por quê? Porque Adão foi criado diretamente pelas mãos de Deus. Agora, no Antigo Testamento, a Bíblia se refere aos anjos, sim, como filhos de Deus. No livro de Jó está escrito, né? Quando Deus criou o mundo, os filhos de Deus, né? Ou seja, vendo um dia em que os filhos de Deus se apresentaram, veio também entre eles Satanás. Tá? Então, é muito pouca a referência de Deus se dirigindo a seres humanos, chamando-os de filho, e me parece que a anjos são 2 vezes por aí. Tá? A gente vai ter que tirar do contexto geral ali, e de algumas noções que nós temos hoje, a conclusão de que se são filhos de Deus, que se os filhos de Deus lá são os anjos, ou se são os descendentes de Sete, ok? Eu queria que você participasse também, né? Você pode botar aí nos comentários dizendo assim, ó, eu creio, ou para mim, ou só botar filhos de Deus, descendentes de Sete, filhos de Deus, anjos, e, né, para ter uma interação também, né? Para ver assim o pensamento, a tua opinião. É uma coisa devocional, não é nada para trazer problema para você que acredita que é os descendentes de Sete, e para você que acredita que são os anjos caídos. Nada vai mudar drasticamente a nossa salvação. Isso são coisas na Bíblia que estão ali certamente para a gente ter interesse, né? Alguém diz, mas isso aí a gente não precisa nem ficar debatendo. A gente não vai debater para discutir, que infelizmente hoje entre alguns cristãos tudo vira contenda e confusão, mas a minha intenção não é essa. Minha intenção é da gente pegar um tema que está na Bíblia e exercitar o nosso pensamento, ok? Deus abençoe. Deixa aí nos comentários aí a tua opinião, tá? Até o primeiro vídeo.